Pronto. Bom dia, pessoal. A aula 7 de Office começa agora, tá? O que nós temos de conteúdo programado para hoje? Hoje nós passamos para o próximo passo, o next level das formatações ABNT. A primeira que nós vimos foi a de página. A gente viu e fez um exercício com formatação de página. Se vocês quiserem hoje, eu até posso relembrar, caso vocês já tenham esquecido. Né? Sabe como é que é a memória de jovem, a gente foca sempre em alguma coisa. Eu falei a gente como se eu ainda fosse jovem, mas eu não sou mais. A formatação de caractere é o próximo passo e a gente vai encerrar com as formatações de parágrafo. Formatação de caractere, nós vamos nos ater às fontes, estilos e tamanho. A gente vai falar só um pouquinho mesmo, porque não é um conteúdo tão, como é que eu posso dizer, útil na nossa vida, de preenchimento, plano de fundo e cor de fonte. Cor da fonte sim, mas os demais não, porque são opções de destaque dentro do texto que não são padrão, não são usuais, então a gente só utiliza e só aprende para saber como é que faz, não porque a gente vai utilizar diariamente. Depois disso, orientações de texto e marcadores e numeração. Na meia hora final ou 40 minutos finais da aula, eu vou passar para a prática, onde vocês vão criar um documento compartilhando entre vocês do chat para vocês tentarem realizar uma formatação desse documento em si, com as normas que nós vamos ver hoje, além de inserir algumas informações que eu também vou pedir. Tá claro isso? Deu para entender o que eu vou pedir para vocês? Se não estiver claro, digitem 2. Se estiver claro, digitem 1. Se estiver TIM, digitem 3. E se tiver oi, digitem 4. Agora, se você usa vivo, eu tenho pena de você. Deu para entender? Digitem aí para mim. Pronto, todo mundo entendeu? 3 pessoas entenderam só? A turma tem mais gente do que isso aí. Pronto. Eu acredito que vai funcionar e que vai dar certo. Eu estou com muita fé nisso, tá? Muita fé. Então vamos para a nossa primeira parte do conteúdo. O que é a formatação do caractere? O que é o caractere em si? Para os nossos editores de texto, eles entendem o caractere primordialmente como uma letra, como algo que você digitou, alguma informação que você digitou. Transpondo para a nossa realidade, imaginei um teclado aí, eu não vou pegar um agora porque o que está mais perto de mim eu teria que sair daqui para ir para lá. O teclado tem várias informações, concordam comigo? Aquele conceitozinho básico do QWERTY, que são as primeiras letrinhas que tem no teclado. Cada letra que você digita, se é um A, se é um B ou se é um espaço, todas elas contam como um caractere, porque elas podem ser apagadas, tá? Então, são informações sim. Determinados editores de texto, como o Google Documentos, ele segmenta o que ele acha que é uma letra, o que ele acha que é um caractere de verdade, e o que ele considera como só a barra de espaço e só o enter em si. Então, ele faz essa divisão, mas não são todos, tá? No caso do Writer, por exemplo, ele não faz essa divisão. O que é caractere, então espaço, enter, qualquer coisa ele entende como um caractere em si, certo? As formatações de caractere dizem respeito a você selecionar essas informações que você adicionou no seu texto e passar formatações básicas em cima delas, que são edições literalmente só do caractere em si, tamanho, o estilo da fonte, com a fonte e afins, certo? Aqui eu coloquei que determinados editores, como eu tinha falado, eles interpretam o espaço enter e as letras separadas também como caracteres, enfim, tem essa diferença de caractere e de palavra, tá? Eu quero citar aqui um exemplo para vocês, porque, na minha humilde opinião, os editores de texto consideram como caracteres tudo aquilo que eles precisam apagar, que são informações que foram adicionadas na página. Então, para isso, vamos fazer aqui um pequeno exemplo, tá? Vou fazer um questionamento com vocês. Isso aqui já é a atividade que a gente vai fazer já já. Eu vou descer aqui uma página, só um minuto. Vou descer aqui uma página. E aqui eu vou colocar as seguintes informações. Pronto. Nesse exato momento eu inseri informações, inseri textos através dos caracteres, que eu posso realizar as minhas formatações e afins. Mas eu quero apagar a palavra sala. Eu tenho várias opções para fazer isso, eu posso selecionar e excluir, ou eu posso deixar o meu cursor atrás de sala e apagar utilizando um botão que vocês habitualmente utilizam para deletar, não é? Qual o botão que vocês utilizariam para apagar a palavra sala, da orientação que ela está agora? Qual o nome desse botão? Digam para mim. Tempo.
E aí, gente? Podem responder, viu? Ou vocês não entenderam? Ou eu caí? Também tem essa possibilidade. Certo. Eu digitei uma frase, tá? E eu quero apagar a palavra sala. Eu posicionei o meu cursor aqui. Eu estou perguntando qual o nome do botão e um teclado padrão que seria utilizado para apagar nessa orientação. O nome do botão. É normal vocês não lembrarem exatamente o nome do botão, mas eu quero problematizar. Então, digam aí. Delete? Certeza? Eu quero apagar nessa orientação agora. Não sabe? Certo. Nós temos dois botões que apagam informações de texto que necessariamente... Aí vocês já estão copiando e colando a resposta dos outros, né? Seus gaiatos. Que necessariamente ele apaga informações do nosso editor de texto. É o delete e o backspace, só que eles têm orientações para excluir informações diferentes. No caso aqui, se eu quisesse apagar a palavra sala, eu estaria apagando do ponto em que ela está, do meu cursor para a esquerda, certo? Então não seria o delete, seria o backspace. Aqui estou apertando o backspace, certo? O backspace é a tecla que fica sobre o enter. Mas agora, se o meu cursor não estivesse aqui, estivesse aqui, e eu quisesse ainda assim apagar a palavra sala, se eu usar o backspace, ele não vai apagar a palavra sala. Concordam comigo? Ou não concordam comigo? Então, para esse exato momento, seria necessário utilizar a outra tecla responsável por apagar informações, que é o delete. Porque o delete tem outra orientação para excluir informações. É do campo onde ela está, do cursor para a direita. Certo? Vocês sabiam que tinha essa diferença? Digitem aí para mim no chat, vocês sabiam? Sabiam? Ô, glória. Algumas pessoas não sabiam, não tem problema. Tem dois botões para fazer isso, porque eu já falei várias vezes. Tem várias formas de fazer a mesma coisa com computação, certo? Mas o backspace é muito mais focado para texto. O delete tem essa opção de também apagar informações, só que é muito mais usado para comandos, tipo Ctrl Alt Delete, Ctrl Shift Delete, ou o Shift Delete também. Então, para funções no computador em si, você usa o delete. Para edição de texto, você pode usar o delete, mas preferencialmente o backspace, tá? O ícone do backspace é aquela setinha apontando para a esquerda. Vamos seguir. E os primeiros passos para as edições de texto, tá? O primeiro passo mais básico, que é o que o aluno às vezes se esquece, que dá vontade de dar um peteleco no pé do ouvido dele, é selecionar o que você quer formatar. Você só aplica a formatação se você tiver selecionado. Se você está lá digitando seu texto na pressa, esquece de fazer isso, você pode clicar em todos os ícones de formatação perfeitamente corretos, mas ele não vai aplicar, ou pelo menos não vai aplicar onde você gostaria, tá certo? E lembrando, mais uma vez, dar uma exemplificação aqui. Se eu realizo uma formatação, vou aplicar aqui uma formatação. Vou escolher uma fonte, essa Anton, vou colocar aqui tamanho 13, negrito, itálico e sublinhado, e ainda vou trocar a cor, certo? Terminei a minha formatação. Concordam comigo que esse texto está formatado? Lembrando, eu ainda vou falar exatamente o que foi que eu fiz aqui, tá? Vou falar bem devagarzinho, porque hoje o foco é isso. Concordam que esse texto está formatado? Digam aí para mim. SS. Está formatado, obviamente está formatado. Só que todo editor de texto já tem uma formatação padrão, tá, gente? O máximo que você faz é alterar essa formatação. Aqui eu alterei uma formatação, mas esse texto já estava pré-formatado, tá? A formatação básica dele é essa aqui, ó. Arial, tamanho 11 e afins, tá? Isso aqui é a formatação básica. Não significa que não está formatado. Aqui eu apliquei minha outra formatação. Eu quero que vocês notem o seguinte. Terminei de editar esse texto, dei meu ponto final. A próxima parte do texto que eu quero editar, eu quero fazer de outra forma. Quero utilizar outras formatações, certo? O que eu faço aqui para descer o meu cursor para baixo? Digam aí para mim.
O que eu aperto no meu teclado para descer o meu cursor para a próxima linha? Tempo. Qual tecla do meu teclado eu aperto agora para descer o meu cursor, que é esse campo que fica piscando? Exatamente, é o Enter. Mas se eu descer o Enter, eu posso começar a minha digitação normalmente, tranquilão? Posso continuar minha digitação agora com outras formatações ou com a formatação padrão? Vou refazer minha pergunta, caso vocês não tenham entendido. Na próxima linha, eu quero digitar uma outra coisa com outra formatação, certo? A minha pergunta é, eu posso dar só o Enter aqui e começar a digitar? Digam aí para mim. Sim, acho que sim. Pode, beleza. Vou dar um Enter aqui. Vou digitar de novo. Agora eu quero digitar uma outra coisa completamente diferente. Infelizmente, vou dar falta em todo mundo. Acho que eu digitei errado aqui, infelizmente. Tá com a mesma formatação, não é? Exatamente assim que acontece. Gente, é o seguinte, quando você aplica uma formatação, o seu editor de texto entende que é assim que você quer formatar o seu texto. O Enter é uma continuação do seu texto. Se você dá Enter em um texto que já está formatado, o próximo campo, a próxima linha, vai estar com a mesma formatação que você aplicou anteriormente, tá? Então, lembre-se sempre disso. Ah, Maurício, como é que eu vou resolver esse tipo de coisa? Bom, ou você seleciona o que você quer e reformata, ou antes de digitar, você já deixa um Enter entre uma linha e a outra. Tem essa manha argentina mesmo. Aí, uma linha você pode ter aquela formatação em si e a de baixo vai estar a formatação padrão do teu editor de texto. Ou, para o nosso caso, da nossa distribuição de documentos do Google, eu posso vir aqui, texto, texto normal, aplicar o texto normal. E aí eu zero as minhas formatações, volto para as formatações padrão do meu editor de texto. Tá? Esse campo aqui é um campo de formatações automáticas. Também posso chamar de estilos em si. Mas eu chamo de formatação automática porque, além das formatações de título, que a gente já viu nas aulas passadas, eu também tenho a formatação de texto normal, tá? Que não deixa de ser uma formatação. Olhem aqui comigo. Ó. Nesse exato momento, eu estou com a fonte Anton, tamanho 15, negrito, itálico sublinhado, com a cor de texto vermelha. Selecionei, vim aqui em texto normal e apliquei o texto normal. E agora a minha fonte é Arial, tamanho 11, sem nenhuma marcação de, como eu posso chamar isso, de para chamar a atenção. Eu vou pensar num termo melhor para isso. Sem nenhuma marcação de negrito, nem itálico, nem sublinhado e nenhuma cor. Então, isso também é uma formatação de texto normal. É o equivalente no Writer a você selecionar o seu texto em si, botão direito do mouse, e tem a opção lá de limpar a formatação direta, tá? É a mesma coisa. Beleza, vamos voltar para o nosso conteúdo. Deu para entender isso aqui que eu fiz? Se deu para entender, digite eu entendi, tio Maurício. Ó, agora eu até apaguei todo o texto que estava, né? Mas devido a eu já ter utilizado a formatação, ela fica salva aqui também, certo? E nem tinha texto aqui. Dá para identificar sempre pelo formato do cursor. Tá vendo como ele está piscando em vermelho? É porque ele ainda está com a mesma formatação de antes. Eu posso vir aqui, aplicar o texto normal e ele volta ao normal para não ter aquelas formatações extremamente chamativas. Voltando para a nossa apresentation, vamos lá. Eu falei de selecionar o texto, aproveitei para pontuar sobre deletar, as orientações de deletação nem existe a palavra, as orientações de você excluir informações do seu texto, ou com delete ou com backspace. Já mostrei também as opções de aplicar formatações automáticas, no caso, nossa abelhinha de estilos. E agora a gente vai para estilos da fonte, tamanho e cor. Vamos aprender um pouquinho sobre essas três coisinhas aqui. Eu já fiz na minha demonstração, mas eu fiz muito rápido porque meu objetivo não era fazer a demonstração em si, agora é. Deixa eu colocar aqui o nome de alguém. Eu vou colocar aqui o nome do Gabriel de Leon, porque eu acho esse sobrenome muito da hora. Eu vou colocar aqui a Laiane Ferreira. Eu vou colocar o Fabrício Costa. E deixa eu ver a Vitória Maria.
as últimas pessoas que falaram no chat. Eu quero aplicar formatações. Ou o teu de leão é assim mesmo, com D minúsculo e o leão restante? Cara, assim, sobrenome da hora, viu? Sobrenome da hora mesmo. Deve ser espanhol. Eu vou selecionar cada uma dessas informações e vou aplicar formatações diferentes para praticarmos e entendermos como a gente faz isso e a melhor forma de Leão. Tu sabe a origem de Leão, do teu sobrenome? Se é espanhola, se é alguma coisa assim? Maneiro. Depois a gente dá uma pesquisada, tá? Eu vou aplicar formatações diferentes em cada um desses nomes, certo? Como eles já estão digitados, eu não vou ter aquele problema. Calma aí que eu acho que minha internet está caindo. Teste. Vocês estão me ouvindo ainda? Digitem 1 se vocês ainda estão me ouvindo, porque eu acho que minha internet oscilou. Estão me ouvindo? Pronto. Então oscilou, mas já voltou. Porventura de eu já ter digitado o conteúdo, eu não vou ter aquele trabalho de ficar salva a formatação em si para eu ter que retrocar e reajustar depois. Então, vamos lá. O primeiro vai ser do Gabriel. Vou selecionar aqui o primeiro passo. Eu vou alterar a minha fonte. Eu tenho várias fontes aqui, das padrões que eu já utilizei por último. Nosso editor de texto salva as últimas que eu utilizei. E eu tenho mais uma lista aqui para baixo, certo? De outras formatações. Além da lista de formatação em si, eu ainda tenho algumas delas com opção de fazer alguma alteração. Ó. Essa aqui eu não tenho como ajustar ela, mas essa alegria, por exemplo, eu posso deixar média, eu posso deixar normal, estrangeiro, negrito e preto. Eu tenho várias opções dentro de algumas das nossas fontes em si. Tá? Não são todas as possíveis. Se vocês tiverem curiosidade, abram o Writer de vocês, abram o Word de vocês, que essa listinha aqui, que tem na faixa de umas 25 fontes, vai ter bem mais. Vai ter umas 100 que lá vai pedrada de fontes. E se você souber qual a fonte em si, em um editor de texto, offline, tipo o Word mesmo e o Writer, você não precisa procurar na lista, você pode só digitar o nome dela, que aí você vai poder utilizar a fonte em si. O Gabriel de Leão eu vou colocar na Ultra, tá? Aqui é a Ultra no tamanho 11, certo? Eu ainda não teria o tamanho, eu só troquei a fonte em si. Vou aumentar o tamanho. O Gabriel, eu vou colocar... Gabriel, tem quantos anos? Diga aí para mim. Enquanto o de Leão diz aí quantos anos ele tem, e se Scar dizendo se ele é velho ou se ele é novo. 14? Beleza, vou deixar o tamanho 14. Deixei tamanho 14. Negrito itálico e sublinhado, a gente já aprendeu como é que utiliza. Só que essa fonte em si já tem uma marcação preta muito forte. Se eu colocar isso aqui em negrito, vai ficar quase ilegível. Então, não tem tanto sentido assim. Posso colocar um itálico para deixar um estilo, posso colocar um sublinhado também. Eu tenho mais opções de formatação, se eu não me engano, aqui. Ó. Em texto, eu tenho negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito e subscrito. Enfim, essas aqui já estão escondidinhas porque elas já são muito menos usuais do que as outras, tá? A gente já viu na aula anterior que o negrito, itálico e sublinhado, o itálico é o que tem mais propósito. Os outros dois nem tanto. Imagina esse restante aqui. Isso anda muito longe de ser um padrão. Então, eu vou deixar o Gabriel de Leão assim e eu vou trocar a cor da fonte. Eu vou colocar aqui um azul escuro. Vamos para a Laiane. Laiane, você tem quantos anos? Já vai adiantando para mim aí, por favor. Enquanto ela adianta, 18, pode vou botar o tamanho 18 aqui. Aqui eu poderia colocar um negrito, porque não ia ficar tão chato de ver. Vou colocar um negrito e um itálico. E também vou alterar a cor da fonte para um... A Laiane não tem cara de que curte muito rosa, então vou colocar esse roxo meio estranho. Chama de magenta, mas isso para mim é roxo. Vamos no Fabrício. Fabrício tem quantos anos, Fabrício? Diga aí para mim, rapidão. Vou colocar Montserrat para o Fabrício, tamanho 15. E no Fabrício eu vou colocar só o sublinhado. Vou alterar a cor aqui e vou colocar um amarelo queimado. Isso aqui está dizendo que é laranja escuro, mas na minha época, os meus lápis de cor, isso aqui chamava laranja, aliás, chamava amarelo queimado. Deixa eu ver aqui, e a Vitória. Vitória tem quantos anos, Vitória? Vitória Maria, ou Mary Vitória.
15 também, ótimo, tamanho 15, normal. Então, tenho aqui as minhas opções. Primeiramente, eu sempre prefiro lembrar de qual estilo da fonte que eu estou utilizando, então eu coloco nessa ordem, estilo da fonte, tamanho da fonte, os nossos destaques, caso você vá utilizar. E, além disso, a cor do texto, tá? Aqui é o ícone de cor do texto é a cor do caractere. Além disso, no nosso editor de texto do Google, eu posso dar um destaque. Quem aqui tem o hábito de, quando está lendo alguma coisa, pega aquele marcador de texto e marca os pontos principais? Diga aí para mim se você tem esse hábito. Pode digitar eu, se você tiver esse hábito. Eu não tenho. Acho que eu nunca li um texto que eu quisesse marcar alguma coisa, porque eu não tenho... como é que eu posso falar isso sem parecer estranho? Eu não sou um leitor, tá? Admito, me julguem, mas eu não tenho cultura de leitura. Assim, não tenho, indico que tenho, tá? Ajuda bastante na questão da dicção, aumenta muito o teu vocabulário. Vez por outra eu travo na minha narrativa porque eu esqueço das palavras ou não conheço palavras o suficiente para isso. Se eu lesse bastante, provavelmente não teria esse problema. Mas quem tem esse hábito, marca porque quer dar um destaque, não é? Então, temos essa opção de destaque aqui, através do cor do destaque, tá? Em alguns editores de texto, tipo o Word e o Writer, as versões offline, você tem a cor do destaque e a cor do plano de fundo. O que é a cor do plano de fundo? Se eu selecionasse tudo isso daqui, na cor do plano de fundo, todo esse quadrado aqui, considerando até essa parte aqui que está em branco porque não tem informação, pegaria a cor, tá? Agora, como eu estou selecionando só nomes e eu estou utilizando a cor do destaque, aqui só as palavras vão ficar com o destaque, como se fosse um marcador de texto, certo? Posso colocar uma cor para cada um. Deixa eu colocar aqui esse azul. Vou colocar aqui... Eu não tenho noção nenhuma de cores, tá, gente? Eu sou horroroso com isso. Acho que já deu para perceber. Cinza com rosa, super estiloso. Tendência em Paris, com certeza. Tá horroroso? Tá horroroso. Mas a ferramenta funciona assim, certo? Olha, a gente também tem uma outra opção. Deixa eu procurar aqui para ver se eu acho fácil. Da caixa de texto. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Se eu não achar é porque ela está mais fácil de encontrar no nossas apresentações do Google, tá? Porque aí a caixa de texto em si, ela substitui um pouco da necessidade de você colocar uma cor no plano de fundo do texto. Bom, ela não se encontra aqui, vou mostrar para ela como é que ela funciona. Aqui, ó, eu já estou nas apresentações do Google. Se eu clicar na caixa que eu usei para inserir o texto, eu tenho a opção de dar destaque para ela. Essa cor do preenchimento aqui, eu posso colocar como cor do plano de fundo da caixa, certo? Só não tem muito sentido isso num editor de texto do Google, porque, obviamente, você não vai criar uma caixa de texto em si aqui. Ou você criaria uma tabela, ou o texto seria corrido limpo e seco. Beleza? Dito isso, deu para entender como é que funciona a fonte, o tamanho da fonte, as nossas opções de destaque, bem como cor e cor de destaque. Se você entendeu, digita eu. Se você não, eu não, porque já usaram eu na outra. Digita mim. Pode digitar o mim no chat. Ou eu não, porque o eu já foi da pergunta anterior. Digita o mim aí. Vou fazer vocês bugarem a cabeça digitando errado as coisas, só de mal. Tá? Pronto, já vimos aqui sobre a fonte, estilo da fonte, tamanho e cor. Vamos seguir para uma outra parte muito, muito, muito importante, tá? A gente vai ver por quê posteriormente, mas é uma das coisas mais importantes do que diz respeito ao caractere. Maurício, mas orientação de texto não tem muito mais a ver com um parágrafo? Verdade, verdade. É muito mais simples você ver aliado ao parágrafo. Mas, quando você está falando de textos bem específicos, como no caso de um ofício, onde em cima do documento tem uma orientação que a minha unha está meio grande. Em cima do documento tem uma orientação que é só o campo para você colocar o número do ofício, por exemplo. Esse campo em específico é a única coisa que eu já vi na vida que precisava da orientação à direita, tá? E é um campo de no máximo 5 ou 6 caracteres. Então eu prefiro citar o exemplo e ensinar a questão da orientação de texto quando eu falo de caractere, porque pode ser que em algum momento da vida de vocês precisem orientar só uma linha com 2 ou 3 letras em uma orientação diferente, tá? E o que é orientação de texto? Vocês já viram algum texto começando no meio da página ou começando a ser escrito no final dela?
ou começando a ser escrito na esquerda, em relação à esquerda e direita. Eu falei final, mas a esquerda, a direita no meio e a outra formatação que é justificado. A gente geralmente vê muito isso, mas por hábito, tá? Todo editor nativamente, isso todos, Writer, Word, qualquer editor, ele vem por natureza sempre orientado à esquerda. Notem para mim qual é o ícone que está marcado. Ó. Isso aqui eu não mexi, ele vem naturalmente orientado à esquerda, tá? Porque é a mais intuitiva. Vai depender de você se você quer um texto perfeitamente coordenado, que vão ser as outras opções que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou se você vai querer mudar a orientação do seu texto para a direita ou botá-la no meio, tá? Mas nativamente vai ser sempre à esquerda. E aí eu vou falar para vocês o momento em que vocês vão utilizar cada uma dessas orientações, tá? Eu tenho a orientação à esquerda, que é a que eu acabei de demonstrar para vocês, onde o texto vai começar normalmente, o intuitivo. Eu tenho a centralizada, onde o texto vai começar no meio da página em si. Eu tenho a direita, onde o cursor vai começar no canto direito do texto e vai ser digitado assim. Tá? É quase como se você estivesse lendo um mangá. E eu tenho a justificada. Quando utilizar cada uma delas? A esquerda é para todos os textos que vocês considerarem como comuns, até porque essa orientação já vai estar nativa no teu editor de texto. Então, basicamente, todo o texto já é orientado à esquerda naturalmente, certo? O centralizado é para eventuais títulos. Não pensem que, eu estou fazendo um título, vou colocar centralizado. Não, não é assim que funciona, tá? Em alguns pontos, você pode utilizar o centralizado para isso, sim. Mas a maioria das vezes, você pode deixar orientado exatamente como está o teu texto. Não vai ter problema nenhum. No caso, orientado à esquerda ou justificado. E orientado à direita para posicionamentos específicos de alguns campos. Como eu citei, o exemplo do número de um ofício. O número de um ofício, ele não inicia orientado à esquerda. Por mais que o teu texto inteiro esteja orientado à esquerda, o número do ofício é à direita. Certo? Você pode precisar da orientação à direita também quando você estiver formatando um rodapé, um cabeçalho, para jogar aquele campo específico, aquela informação específica para a direita, sem precisar usar o tab. Então, pode ser necessário, mas dos três é o mais estranho, é o menos intuitivo, certo? Caso você não saiba o que é intuitivo, intuitivo é uma coisa fácil de entender. Vou colocar aqui a definição, porque às vezes eu coloco alguma palavra que vocês não conhecem e tal, e às vezes o aluno não conhece e não pergunta o que é. Tá? E por último eu tenho aqui o justificado. Eu deixei até uma interrogação aí no justificado sobre em relação a onde e quando utilizar o justificado, porque peguem aí uma canetinha e coloquem no braço de vocês. Justificado para sempre. Tá? Porque o justificado vai ser sempre o mais correto em todas as situações. No caso, você pode acabar tendo um probleminha com o justificado do texto ficar muito estranho em determinado campo, porque o objetivo do justificado é esticar para a linha toda e completar o conteúdo. Tá? Se você tem conteúdo na linha de baixo e 3 palavras muito grandes que não podem passar para a linha de baixo, o justificado vai esticar ela, vai colocar, por exemplo, um tio Maurício aqui, não, Maurício aqui, uma palavrinha pequena aqui e uma outra palavra grande aqui, deixar isso tudo ocupando uma linha inteira, tá? E passar o restante do conteúdo para baixo. O justificado pode ter esses bugzinhos que ficam um pouco estranhos, mas raras são as vezes, tá? Se você não sabe como ou quando formatar aquele texto ou para quem você está enviando, na dúvida, justifica. Beleza? Ele é o mais confortável visualmente falando. Deu para entender? Digitem aí para mim no chat se vocês entenderam. Dessa vez eu quero que vocês digitem pão no chat. Quem entendeu, digita pão. Quem não entendeu, digita bolacha. Quantos pães? Pergunte se eu estou com fome, se estou pedindo para falar pão e bolacha. Bolacha que eu estou falando é bolacha Maria ou então creme crack, porque isso definitivamente não é biscoito. Biscoito é só recheado, tá? Se você não concorda com isso, tudo bem. Aqui é a minha sala, aqui é a minha democracia, então é assim que a gente divide. Bolacha é a salgada e a doce, mas que não tem recheio, e o biscoito é o que tem recheio. Acabou. Sem discussão. Vamos ver como é que fica um parágrafo justificado, um orientado à esquerda, um orientado à direita e um centralizado, tá? Vou pegar esse texto aqui e eu vou pegar esse primeiro parágrafo. Eu vou colocar, como ele já está à esquerda, vai ser a única que a gente não vai deixar a formatação assim, porque o texto em si já está. Eu vou orientar esse aqui centralizado,
Vou pegar esse outro parágrafo aqui, se eu não me engano. Pronto, ele é bem grandinho. Eu vou orientar à direita. E o último, eu vou centralizar. Olha, justificar. Vou centralizar por primeiro. Vejam aí como é que fica diferente. O centralizado em si já é estranho. O melhor para centralizar realmente, se você quiser, é o título, porque em corpo de texto, o texto centralizado fica horroroso, 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 horroroso. Tá? O à direita fica pior ainda, gente. Olha isso. Quem tem toque está tremendo a mão agora, querendo me bater porque eu fiz isso. Tá? Acho que eu não me lembro de já ter visto algum texto que foi orientado à direita de propósito, porque era melhor para ele. A não ser que seja uma outra cultura, um outro país que tenha isso como um padrão. No nosso caso, definitivamente não é. Tá? Mostrei para vocês como é que fica um texto com essas orientações. E vamos seguir. Vamos seguir agora para os marcadores e numeração. Quem é que já precisou criar alguma lista? Seja ela de compras, seja ela lista de qualquer gênero que seja. Alguém já precisou? Digitem aí. Digitar uma lista. Não? Vocês nunca precisaram criar uma lista na vida de vocês? Sério que vocês sempre vão no supermercado e não levam uma lista? Vocês lembram de tudo que vocês vão comprar? Porque eu não lembro, não. Do nada era para comprar 2 litros de leite, três caixas de, não sei, caixa de aveia, 5 maçãs e um pacote de biscoito. Eu volto só com o pacote de biscoito do supermercado. Não vou lembrar as outras coisas. Não tem o menor perigo de eu lembrar as outras coisas. Não faço digitar. O famoso pega a folhinha e sai fazendo isso. Minha mãe sem lista é que nem, sei lá, um cego sem o aparelho, um cego sem bengala e sem cachorro, saindo ao léu no meio da rua. Ela não lembra de nada, não lembra de nada. Ela que tem o controle da casa, que olha os armários, tudo, mas ela sem lista não faz nada, tá? Vocês não precisariam imprimir uma necessariamente, mas um momento ou outro da vida de vocês vão precisar de ordenação dentro de um documento, tá? Para isso, ou vocês utilizam os marcadores, que são as listagens necessariamente sem números, as listagens por caractere, como está aqui, ó, ou a numeração, que também são marcadores, mas que substituem os caracteres por números, tá? Ah, Maurício, mas aqui tem número e tem letra. Beleza, mas não deixa de ser uma ideia de numeração, porque o primeiro caractere vocês vão ver que a maioria é sempre o 1. E esses aqui, que são só o A, que são só o B, são bem menos usuais. Honestamente, são bem menos usuais. Tá? Honesta e sinceramente. As opções de numeração e de marcação que vocês vão utilizar mais na vida de vocês editando textos, ou vai ser a numérica pura e simples, ou vai ser um algarismo romano, mas isso está entrando em desuso, que acho que eu nunca mais vi. Ou, se não for necessariamente uma lista, se forem só tópicos dentro de um texto, você pode usar o caractere, mas nunca essas marmotas aqui. Caractere alternado fica muito estranho. Se tu quer criar uma lista com alguma ideia de subordinação entre os itens, usa o número e usa a sequência de números. O 1 passando para 1.1, ou 1.2, ou 1.2.1 e afins. Isso aqui é o 100% mais correto, tá? Isso daqui, pelo amor de Jeová, never, nunca, nunca, meus queridos, nunca, tá? Aí você vai estar pecando pela inocência. Eu não quero que vocês cometam esse tipo de erro. É bonitinho? É bonitinho. Mas para você, no seu ambiente doméstico, tranquilo, em casa, fazer suas listagens, fazer seus textos assim. Vai entregar para alguém? Não faz isso, pelo amor de Deus, tá? É completamente fora do padrão e é muito estranho. Muito estranho. Vamos seguir. Vou fazer umas pequenas demonstrações com os marcadores de numeração aqui para vocês, tá? E fazer algumas ponderações sobre. Primeiramente, deixa eu abrir o chat de novo, o gênio acabou de fechar o chat. O gênio do joguinho. Aqui com os nomes de vocês. Eu vou criar uma marcação com um caractere, tá? Se eu quiser só aplicar a marcação com caractere, eu só clico no botão, porque tem o botão e tem uma setinha para baixo, tá? O botão em si ativa, certo? E ativa um padrão que diz respeito ao texto. Se o teu texto está em negrito, o marcador vai ficar um pouquinho mais escuro, vai ficar um pouquinho maior. Então, ele tenta se adequar de acordo com a formatação de texto que tu aplicou. A prova disso é que eu vou copiar o mesmo texto. Eu vou pegar esse texto aqui e eu vou colar esse mesmo texto
Ele está obedecendo a formatação do de Leon. Calma aí. Texto normal. Pronto. Mesmo texto, sem formatação. Aqui eu vou inserir os meus marcadores, tá? Os marcadores só por caractere. E aqui eu vou inserir os mesmos marcadores só por caractere. Deu para ver a diferença aí? Esses marcadores se adequaram de acordo com a formatação que estava no texto. Esses aqui também. Como o texto era alternante entre alguns negrito, alguns com a fonte maior ou menor, os marcadores são todos irregulares. Nesse não, porque todo o texto está exatamente igual. Certo? Vou apagar isso daqui, eu acho que eu não vou precisar. E eu vou desativar os marcadores, tá? Se eu cliquei para ativar, eu só clico de novo e desativo. Certo? Se eu quiser usar a numeração, mesma lógica. Se eu clicar aqui, ativa a numeração. Se eu clicar de novo, desativa a numeração. Deu para entender como é que eu ativo e desativo? Digitem eu entendi, tio Maurício, se você entendeu. Digitem eu não entendi, tio Maurício, se você não entendeu. Mas se você tiver com preguiça, coloca só entendi ou não entendi. Sexta-feira não tem como cobrar... Ah, tá vendo? Eu sei que vocês estão tudo com preguiça. Sexta-feira é a mãe dos preguiçosos. Segunda-feira é a mãe das ressacas, mas sexta-feira é a mãe dos preguiçosos. Ainda bem que não é que vocês têm sorte. Eu dou aula aqui sábado, 7h30 da manhã, gente. Se na sexta-feira a gente já está preguiçoso no sábado de manhã, tem cristão que só assiste aula comigo aqui na força do ódio, olhando para mim, tipo, meu Deus, por que eu tô aqui? E eu olhando para ele, fica aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Só não dou um cafezinho, porque enfim. Pronto, como vocês entenderam, vamos ver as opções dentro dos nossos marcadores de numeração, tá? Porque a gente só clicou para ativar e desativar, mas tem opções sim. Se eu clicar aqui, só ativa e desativa. Agora, se eu clicar na setinha, aí eu tenho opções, gente. Aí eu tenho opções para fazer algumas modificações aqui nas minhas numerações. Eu tenho exatamente aquelas que eu mostrei no slide. As alternâncias entre caracteres e letras, as alternâncias entre caracteres e letras com um parênteses, e a principal, a melhorzinha, que são as listas que necessariamente têm a ideia de subordinação, ou seja, alguém é o principal e os outros estão dentro dessa lista, certo? Não vai ficar tão claro aqui com o nome de vocês, porque eu não quero aqui que ninguém pareça ser mais ou ser menos do que outra pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa lista com os marcadores em si, que é a mesma lógica. Ó. Se eu clicar na setinha para baixo, eu tenho as opções dos marcadores. Eu vou escolher um que todos os marcadores são diferenciados. Vou pegar esse aqui que tem uma estrelinha, tá? Ah, Maurício, mas estão todos iguais. Você não falou que eles iam ficar diferentes? É só clicar e apertar o Tab. Só clicar e apertar o Tab. Aqui estão na mesma ordem. Então, se eu clicar no Tab de novo, eu troco. Vou clicar, apertar o Tab e apertar o Tab. Maurício, o que é o Tab que tu está falando? O Tab, no teclado, é uma tecla que fica sobre o Caps Lock. É o botão que fica debaixo das aspas, gente, tá? É o botão que fica do lado do A. Mentira, do lado do Q. O Tab em si dá a ideia de tabulação. Dentro de um texto, ó, se eu vou colocar meu cursor dentro de um texto aqui normal, se eu apertar o Tab, ele dá um espaçamento um pouquinho maior do que uma barra de espaço. Ó. Aqui é o espaçamento da barra de espaço. Aqui é o espaçamento do Tab. É como se fossem 2, 3 barras de espaço, tá? Então, para tabular, ou seja, para ordenar de alguma forma ou criar essa subordinação, eu clico no meu texto, na frente dele, e aperto o Tab, tá? Voltando aqui para vocês. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui e vou criar uma pequena lista com vocês, porque a gente já viu como é que utiliza necessariamente a nossa tabulação por caractere. Eu quero fazer com números agora, porque com números eu quero dar ideia de subordinação real. Então vamos fazer uma lista de compras. Primeiro eu vou colocar aqui verduras. Em verduras, deixa eu ver aqui. Se tem, não, verduras aqui eu vou pôr cenoura. Além da cenoura, eu vou pôr batata. Agora é a hora que vocês notam que o tio Maurício não faz compras. Eu vou colocar beterraba. Cereais. Não, grãos tem mais sentido. Vou colocar arroz e feijão. Deixa eu ver aqui. E carnes. Não,
Gelados, posso colocar gelados? Tem sentido colocar gelados? Vou colocar carne mesmo, carnes. Vou colocar frango e a famosa de lata. Me divirto um pouco. Vou selecionar todas essas minhas informações e vou ativar o mesmo ali, o mesmo caractere de numeração. Vou escolher a que eu falei que era melhor. Ah, Maurício, mas está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não disse que ia criar tópicos e subtópicos? Então, jovem gafanhoto, eu vou clicar aqui em cenoura e recuar, apertando o Tab. Batata também é uma verdura, então vou recuar, apertando o Tab. Beterraba também é uma verdura, vou clicar e recuar também. Então, todos esses aqui dizem respeito à verdura. Mesma coisa com grãos. Clico na palavra em si, no texto em si, e recuo com o Tab. E mesma coisa aqui com as carnes, porque o frango não deixa de ser uma carne, e a de lata, que é a carne de lata, também não deixa de ser uma carne. Viram como é que funciona? Deu para entender, gente? Se deu para entender, digite deu. Se não deu para entender, digite não deu. Aí o tio arruma outro exemplo para explicar para vocês. Ou vocês estão dizendo que entenderam só para não... Opa, tem gente aqui. Tem gente estressada no grupo do WhatsApp. Vocês estão dizendo isso daí só para o tio passar para outra coisa, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Vamos ver agora isso daqui. Queridos, lembram da aula anterior, das aulas anteriores, na verdade, em que a gente necessariamente criou um documento e compartilhou com uma pessoa? Quem estava aqui era só uma mocinha, esqueci o nome dela. Calma que eu lembro já. Era a Crislane. Crislane, você não está presente hoje. Sentimos sua falta, Crislane. Saudade de Crislane. Ela sentou aqui e me ajudou pra caramba. Hoje nós vamos fazer isso com todo mundo, tá? No último momento da aula a gente vai fazer isso com todo mundo. Agora eu vou encerrar aqui a questão do conteúdo para a gente passar para a nossa prática, beleza? Vou inclusive apagar essas informações aqui. Apaguei até a outra página, vou deixar só essa página aqui. Vamos voltar para cá. Queridos, eu mostrei para vocês fonte, mostrei para vocês sobre tamanho, sobre orientação, sobre cor, mas eu disse que a gente ia falar sobre formatação ABNT. Então, todas as fontes que eu mostrei ali, estilos de fontes, cores de fontes, os destaques que vocês vão colocar, todas aquelas coisas que são muito emperiquitadas é uma palavra muito estranha, que são muito carnavalescas, elas andam longe de serem um padrão ABNT, tá? Nós vamos sair daqui com pelo menos todas as normas ABNT mais comuns de se utilizarem, formatação de página, caractere e parágrafo, bem enraizadas na cabeça, para quando for necessário a gente já ter necessariamente na cabeça quais são as que a gente precisa utilizar. Necessariamente foi estranho, mas vocês ignorem essa parte. Então, daqui, das formatações que a gente aprendeu hoje, quais são as mais corretas para vocês nunca errarem quando vocês estiverem editando um texto? A fonte vai ser sempre ou a Arial ou a Times New Roman, tá? Isso aqui é uma piada com quem assiste WWE. Quem pegou a piada, digita eu. Quem não pegou, só ignora, tá? Arial ou Times. A dica de pai aqui. Quer escrever muito? Times New Roman. Porque a letra é um pouquinho menor. Não quer escrever tanto? Arial, porque Arial é uma letra um pouco maior, tá? São milímetros, mas tem uma diferençazinha. Tipo, um texto com 25 linhas em Arial, provavelmente vai ocupar umas 23 linhas, 24 linhas como Times New Roman, tá? Vamos para o corpo do texto, em relação ao tamanho. O corpo do texto, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é um corpo do texto. O parágrafo em si, são as informações padrão. Tudo aquilo que você digitou, todas as informações que você digitou. Isso é corpo do texto. O tamanho disso é sempre 12, tá? Você vai variar a questão do tamanho. Só um minuto. Pronto. Você vai variar tamanho de texto só em citações, só em situações bem específicas, tá? Deixa eu botar aqui um slide. Tanto é, que eu coloco que o tamanho é sempre 12, mas nas citações, com mais de 3 linhas, tem que ser bem específico mesmo, ou notas de rodapé, e legendas também, legendas de gráfico.
a fonte deve ser tamanho 10. Só nesse momento aqui que você altera o tamanho da fonte. No restante do texto como um todo é sempre 12, tá? Até no título, tio Maurício, até no título. Beleza? Vamos voltando aqui para a orientação. A orientação é ser à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Sempre justificado. Sempre justificado. Ah, tio Maurício, até no título? Até no título. Como assim até no título? Não vai modificar o meu título? Vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver, vamos lá. Olha só, aqui meu título. Justifiquei. Ele se mexeu? Não. Certo? Não vai se mexer. O título é bem menor do que o texto em si. Uma linha como um todo, se ela termina aqui próximo do final, se eu justificar, ela vai ficar diferente. Mas se for só uma linha que não chega nem na metade, não vai acontecer isso com ela, tá? Então, não se preocupem com essa parte de justificar título, porque não vai mudar muita coisa em como está o título de vocês, beleza? Vamos seguir. E a cor do texto. Se um dia, na vida de vocês, você entregar um texto que não está escrito com a cor preta, você está muito de sacanagem, tá? Entregar um texto para alguém com rosa, com azul escuro, azul claro, cinza, então muito, mas muito de sacanagem. Eu daria um 0, assim, um orgulho, porque preto é poder, primeiramente, tá? O tio Maurício só usa preto. No Ceará, um cearense que só usa preto, não faz o menor sentido, porque 5 minutinhos no sol eu estou desidratado. Mas é sempre preto, tá? Para nunca errar, sempre preto. E vamos seguir para a nossa atividade. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um documento com vocês, certo? E aí, o documento já vai ter um texto, tá? Já vai ter aquele texto que eu acabei de mostrar para vocês. O que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão formatar o texto, tá? De acordo com a norma da ABNT, certo? E não vai ser só a formatação de caractere que a gente viu hoje. Vocês vão se esforçar para tentar lembrar quais são as formatações de página que a gente viu. Eu quero um texto formatado com caractere e página. E além disso, vocês vão criar uma segunda página do documento, tá? Que necessariamente nessa segunda página, caso seja necessário, né, ter em 3 páginas, não tem problema, mas eu quero uma página à parte só para isso. Vocês vão criar uma lista separada com o nome de todo mundo que está colocando, que está trabalhando naquele documento em si. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso agora. Vocês vão cada um digitar o Gmail de vocês no chat. Digitem para mim o Gmail no chat. Jennifer Almeida. Quatro pessoas só? Cadê o restante? Ô Dileon, talvez tenha uma coisa errada no teu e-mail, viu? Depois dá uma olhadinha. Como não apareceu foto, a gente já fica meio cabreiro. Em todo caso, se tu não recebeu a notificação é porque teu e-mail estava digitado errado. Mesma coisa do Fabrício. Ou isso ou vocês não têm foto, tá? Mas normal também. Mas já olhem aí. Ou é isso ou é porque homem realmente não gosta de colocar foto em e-mail. Ó, dos presentes eu tenho 12 pessoas na sala, tá? Eu recebi contados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e-mails. Cadê o restante de vocês? Digam aí para mim. Cadê vocês? Bom, vou dar mais uns 2 minutinhos para quem não colocou o e-mail ainda colocar. Não sei se vocês entenderam o que a gente vai fazer. Vocês vão editar esse texto agora comigo, certo? Na verdade, nem necessariamente comigo. Vocês vão fazer e eu vou ficar aqui só olhando o que vocês estão fazendo, tá? Quem quer participar, quem quer ganhar o ponto de participação de hoje, coloca o e-mail aí. Ah, beleza. Eu coloco porque, como eu mando e-mail para muita gente, bicho, se não tiver minha foto, o pessoal nem me responde. Suelen colocou o e-mail dela agora.
Ou vocês estão demorando porque vocês ainda estão procurando o e-mail de vocês? Acontece também. Acontece. Ó, tenho 8 e-mails aqui com 12 alunos online. Então, eu já vou compartilhar com o pessoal que já me colocou o e-mail, certo? Para vocês já começarem as edições. Clicar aqui em enviar. E vai aparecer... professor, explica de novo o que era para fazer, porque está travando, não sei. Laiane, eu pedi para você... Tu já colocou o teu e-mail? Tu colocou o teu e-mail. Pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou, melhorou, melhorou? Está mais estável a conexão? Vou testar aqui para ver se eu estou com lag. Não está tão lagado assim. Está melhor agora? Melhorou, gente. A minha tela está preta. Eita. Bom, é só a tela delas duas que tá assim, gente, porque se não for, eu dou uma ajustada aqui. Eu vou reiniciar o meu vídeo e... Pronto. Eu reiniciei meu vídeo e meu áudio, tá? Ver se melhorou agora. O que eu falei, Laiane? Eu compartilhei um documento com 8 pessoas. As pessoas que estão compartilhadas aqui vão sempre aparecer, se eu clicar no compartilhamento, ó. Já tem a galera aqui que está habilitada para mexer nesse documento. Eu gostaria que todos vocês estivessem aqui, mas alguns de vocês não colocaram um e-mail. Beleza, eu não sou um tipo de pessoa impositiva, mas eu quero que vocês entrem agora nesse e-mail que foi compartilhado, tá? Se vocês clicarem pelo celular, vocês ainda vão conseguir me escutar, certo? Se você não estiver de fone, você vai conseguir me escutar. Acredito que você não vai mais conseguir me ver, mas me escutar você vai. E aí vocês vão fazer as formatações que eu pedi, tá? Eu pedi as formatações de caractere e de página. Quem está pelo celular, acreditou que as formatações de página vão ser meio difíceis, mas se você tiver um computador em casa, você vai conseguir fazer perfeitamente, certo? Quando vocês terminarem a edição desse texto em si, a questão da formatação, passar para a fonte correta, que eu falei que ou é Arial ou é Times. No caso, se já está Arial, você não colocar o quê? Não colocar Times. Porque, né, seria sacanagem se vocês utilizassem outra fonte. Deixa eu ver aqui se eu acho a Times fácil. Pronto. Já joguei para Times aqui, já ajudei vocês. Agora vocês vão seguir para o restante. Olha só, olha lá, olha só, olha lá. Olha a galera que já está online aqui, ó. Tenho 3 coleguinhas online, a Jennifer, a Laiane e o nosso querido Fabrício. É o Fabrício que está online? É o Fabrício. Vocês podem conversar pelo chat para vocês acabarem não mexendo nas coisas que o outro está fazendo, tá? Tipo, o caso o Fabrício selecionou todo o texto, vai colocar na formatação. A Laiane também selecionou todo o texto e joga na mesma formatação, certo? Aí pode ser que fique um pouco confuso. Mas, lembrando, formatação de parágrafo que a gente viu hoje, formatação de página que a gente viu tem algumas aulas anteriores, tá? E no final, ou seja, numa outra página, nesse mesmo documento, numa página final aqui, ó, aqui para você Arial, eu acabei de jogar no Times. Acho que foi só questão de delay de internet, viu? Numa outra página aqui no final do documento, vocês vão colocar uma lista com o nome de vocês, o nome de todo mundo que editou esse documento, tá? Mas aí vocês vão criar essa página também, certo? Alguém não entendeu o que vocês vão fazer? Quem não entendeu, digita eu não entendi, me explica de novo, por favor, tio Maurício. E quem entendeu já pode começar os trabalhos, porque tem bastante coisa para fazer. Não entendeu, Fabrício? De boa, não tem problema. Vocês estão todos no mesmo documento agora, tá? Concordam comigo? Está todo mundo no mesmo documento? O mesmo documento com o tio Maurício. Inclusive, eu estou aqui. Isso vocês concordam, né? Beleza. Com esse texto, vocês vão aplicar as formatações de caractere que a gente viu agora há pouco, que são essas aqui, ó. Caso vocês já estejam esquecendo, são essas aqui. Certo? Arial ou Times, na fonte em si, o tamanho 12 e no texto todo, tá? A orientação vai ser justificada e a cor vai ser preta. Sendo mais sintético ainda, você nem vai mexer na fonte em si, porque ela já está Arial. Você também não precisa mexer na cor da fonte, porque ela já está preta. Beleza? Então, vocês só mexeriam na orientação e no tamanho. Eu tenho até um meme do Friends aqui, mas
Eu mesmo não gosto de Friends, não sei nem porque eu coloquei esse meme. Ó, alguém já selecionou. Acho que o Fabrício que está selecionando. No final, depois de fazerem essas edições, lembrem-se de formatar a página, tá? Configurações de página, e aí passar aquelas formatações que eu expliquei para vocês, tá? Tentem lembrar, é para lembrar, tá? Se não lembrarem, o tio Maurício vai ficar muito chateado, porque a gente fez até uma pergunta sobre isso. E por último, no final do documento, vocês vão criar uma outra página só para colocar o nome de vocês. A memória é fraca? Ah, olha só, olha lá, a memória é fraca. Ah, certo. Tá certo. Ó, novamente, eu tenho 12 pessoas e só 8 estão habilitadas para editar o texto. E das 8, eu só tenho 4 online, tá? Contando comigo. Então, né, cadê vocês? Quem estiver nesse meio termo editando esse texto, eu vou liberar de fazer a atividade de hoje, que tem lá já cadastrado no nosso Classroom, tá? Então, os 3 aqui que estão editando, estão mexendo de alguma forma, eu vou liberar de fazer as 2 atividades, aí você já tem a cesta livre para curtir a vida de vocês. Os que não estão fazendo vão ter que me responder a atividade lá no Classroom, certo? Valendo notinha, valendo tudo. Beleza? Agora deu para entender, gente? Deu para entender, gente? Pode responder no chat, se sim ou se não. Acredito que deu e vocês já estão editando. Beleza. Pois de Leon, cadê tu? Cadê tu lá editando o texto de Leon? Cadê tu editando o texto? Entra lá, entra lá, entra lá. Entrem todos, editem, tá? Porque eu mesmo não vou mexer, eu vou deixar vocês fazendo, certo? Daqui eu já vou parar a gravação, porque eu já passei a atividade prática. Eu vou deixar vocês fazendo a atividade prática. A aula não acabou, certo? Eu só vou parar a gravação.